Olá, que bom que você veio. Pode entrar, fique à vontade. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Terapiando. Se você já me acompanha nas redes sociais, você também pode assistir o programa através do site www.redesdptv.com.br ou você pode também baixar o aplicativo Mob TV, canal 21. Que merda, hein? Sabia não? Agora, se você já me acompanha por esses canais, me siga também nas redes sociais, no Instagram e Facebook, que é Renato Camargo Psicólogo, e também se inscreva no meu canal no YouTube, que se chama Canal Minutos de Psicologia. E hoje teremos um papo terapêutico sobre relação pais e filhos. Como é possível educar as crianças nos dias de hoje? Agora vamos ao novo quadro, que se chama Psicologia a Bordo. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo quadro Psicologia a Bordo, com o motorista Renato Camargo. Hoje o meu convidado é o psicólogo e amigo Israel Gomes. Olá a todos, aqui é Israel, psicólogo, Israel Gomes, aqui psicólogo de Sorocaba. Doutor meu amigo aí, né, psicólogo Renato Camargo. Vamos engatar a primeira e já começar o nosso trajeto. Pergunta número 1. Doutor Israel, a relação entre os pais e os filhos mudou muito de uns anos para cá. Quais foram essas mudanças? Hoje as relações entre pais e filhos mudaram. Essa educação hoje é diferente de uma educação mais antiga, né? Todo mundo percebe isso, né? Então a pergunta vem para a gente entender um olhar psicológico ou um olhar do psicólogo sobre como isso se dá hoje, né? Então, assim, respondendo à pergunta do meu amigo Dr. Renato Camargo, hoje, por que mudou? Porque o tipo de relação hoje entre pais e filhos, ela houve uma transformação durante esse processo dos anos mesmo, entendeu? Era de uma forma diferente, hoje é de uma forma mais próxima, né, mais diferente da antiga. Então hoje o que a gente vê muitas pessoas falam assim, compara isso a um tipo de educação, uma educação mais rígida, às vezes uma educação mais braço firme, né, até de uma forma que hoje a gente vê como violência, agressão, mas antes não era tido como isso antes era tido como uma forma de educar. Muitas pessoas hoje, quando tem mais de 35 anos, muitos falam assim, meu pai ou minha mãe bastava olhar. Olhava para mim e eu já sabia que eu tinha que ficar quieto, que era um ambiente que eu não poderia falar. Eu tinha que ficar quieto no meu canto, senão eu tinha que me retirar da sala ou daquele ambiente onde os adultos estavam. Basta um olhar do pai, não precisava falar nada. Então é um tipo de educação mais antiga. É errado? Não é errado. O que a gente está mostrando aqui é que isso mudou. Houve uma transformação na forma. Hoje, se eu olho meu filho, se eu olho para ele vai olhar para mim e vai rir, e ele não vai ter essa ação. Por quê? Porque hoje a relação é diferente. Hoje os pais, tanto a mãe quanto o pai, hoje eles demonstram mais amor. Bom, agora eu vou acelerar um pouco mais. Vou engatar a segunda aqui, ó. Engatei. Como ser bons pais em nossos dias? Não tem uma cartilha, né? Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Não há uma cartilha. Não há ninguém explicando, né? Então a gente tem que buscar às vezes. Tem até livros, né? Tem até autoajuda, mas é difícil a gente buscar. E não há uma cartilha que fala, é desse jeito que é o jeito certo. Né? Não tem isso. Por que mudou? Mudou antigamente, o pai era mais distante do filho. O pai é aquele que trabalhava fora, a mãe ficava muito tempo na casa cuidando do filho. O filho ia para a escola
E lá tinha as regras também, ó. Não pode desrespeitar o professor. Tem que chegar no horário, tem que sentar certo na carteira, tem que estudar, tem que aprender, tem que tirar boas notas, né? E hoje o pai ele se aproximou. Quando o pai se aproxima, ele demonstra mais amor. Israel, agora eu vou engatar a terceira, vou acelerar um pouco mais. Agora vem essa pergunta. É bom demonstrar amor pelos filhos? Amar demais é bom ou é ruim? Quando os pais demonstram mais amor, eles esquecem um pouco dessa questão do... como que eu posso dizer? É que assim, amor e respeito é diferente, né? O pai, ele demonstra mais amor, mas ele deixou de cobrar esse respeito. Então, a criança, o adolescente, ele começa a confundir, né, o afeto, como eu posso não respeitar o meu pai. Israel, agora a pergunta é um tanto polêmica. Eu vou ter que parar o carro. Bom, a pergunta é o seguinte. Permitir que os filhos escolham democraticamente o que é melhor para eles mesmos é um bom caminho na educação? Porque os pais hoje, o que eles fazem? Esses pais de hoje, eles tentam fazer diferente da criação mais antiga. Então, o pai, quando hoje ele tem em torno de 30, 35, 40 anos ou mais, ele quer fazer diferente dos pais dele. Então, o que ele começa a fazer? Se o pai não brincava com o menino, não brincava, não dava as coisas, não, só vai ganhar um presentinho no Natal, se merecer. Se não merecer, não ganha. Se não se comportar, às vezes vai apanhar, e apanhava mesmo, a gente sabe que era assim, né? Então os pais hoje, que tem em torno de 35, 40 anos ou mais, eles, o que eles fizeram? Eles tentaram compensar, né? O que é compensar? Então dá tudo pro filho. Vou mostrar pro meu filho que eu amo ele, eu vou dar tudo que eu não tive, eu vou pro meu filho, ele não vai passar o que eu passei. Então eles dão demais e exigem de menos. Aí o filho começa a não valorizar aquilo que veio fácil. Eu não precisei batalhar para nada e vem tudo, né? Os mais antigos não era assim, você tinha que batalhar. Se você quer realmente ganhar um presente no Natal, né? Ou em outra data, eu estou falando Natal, uma data. Você tem que se comportar. Se você não se comportasse, você não teria. Entendeu? A mamãe foi no centro, voltou, trouxe um presente. Mas trouxe um presente por quê? Essa criança está merecendo esse presente ou não? Ou ela que está compensando demais, dando demais, né? Hoje os filhos, né? Hoje as perguntas são diferentes. Muitas vezes os pais falam assim para os filhos: filho, o que vocês vão querer comer hoje? Né? Eu já me peguei fazendo várias vezes isso. Então hoje isso é certo? Depende do ponto de vista. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Quando os filhos fazem isso, de escolher, o pai e a mãe deixou os filhos nessa condição de controle, né? Eu falo, tá errado? Não, mas antigamente era diferente. Não era assim, mãe, antes era assim, o menino ou a menina, né? Mãe, o que tem para comer hoje? Hoje tem tal coisa. A mãe que decidiu o que ia fazer, fez, e o filho não vai questionar: eu não quero carne de panela porque eu não gosto. Eu não quero quiabo porque eu não gosto. Hoje eu quero batatinha frita, eu quero hambúrguer. Não. Hoje tem isso, né? Tá errado? Não tá errado, só que é o que eu falo. Começa a perder um pouco desse respeito na educação. Então os pais de hoje, eles estão tentando resgatar isso. O que é o equilíbrio certo? O pai não dá nada e ser muito rígido e até bater é o certo? Não. O pai fazer tudo, né? Fazer tudo, dar tudo, sem esse menino merecer. Porque daí ele não tem limite, ele não batalhou, não veio tudo fácil, não foi difícil. Então ele não valoriza também. Então o que eu acho que o ideal seria um meio termo, entendeu? Seria uma síntese dessas duas coisas, né? Seria o que eu acho que eu fiz psicologia escolar, então a gente entende que assim,
Eu dou afeto, eu mostro para o meu filho que eu amo ele, mas eu também cobro, eu exijo, porque tem regras, entendeu? Então seria benefícios, né, mas com responsabilidade. Eu ofereço ao meu filho, à minha filha, várias coisas, mas em contrapartida eu exijo a responsabilidade deles de atender essa demanda. Tem um horário? Olha, tem a janta, entendeu? Você quer escolher, mas você merece. Você está se comportando, você está batalhando, né? Você não quer comer a comida que a mãe fez, mas você tem argumento. Ah, mãe, hoje eu não quero quiabo. Você sabe que aquele dia eu comi e passei mal, então hoje eu não quero. Você pode fazer uma outra coisa para mim, por favor? Então aí assim é uma questão de respeito, é uma questão de entendimento. Então hoje a educação ela está no caminho de uma síntese, né? A tese, os pais não participavam, né? A reunião de escola era só com as mães, os pais não participavam. Também não davam amor, era só, exigia só educação, respeito. Depois virou ao contrário, só amor dá tudo, e não tem respeito. Hoje a antitese, né, seria isso, ao contrário. A síntese seria essa fusão, pegar o melhor das duas partes, exige o respeito e também tem amor. Então amor com respeito eu acho que é o melhor que hoje acontece. Tá bom? Vamos ter outras questões que a gente vai discutir sobre isso, tá bom? É só um ponto de vista parcial. Tá? Um abraço a todos. Renato, isso aí. Aqui é o Israel Psicólogo. Um abraço a todos. Israel, muito obrigado pela participação. Segue aqui o link desse profissional que é a referência na cidade. Acabou a nossa jornada e vamos embora. Tchau! Vivemos tempos difíceis, principalmente quando se trata de educação dos nossos filhos. Recentemente, uma pesquisa indicou que muitos casais estão optando por ter um filho e até casais que estão optando por não ter filhos. E um dos principais motivos é a dificuldade de educar as crianças nos tempos modernos. A situação é tão delicada e complicada que muitos casais preferem adotar um animal de estimação do que ter uma criança em casa. E cuidar de uma criança não é a mesma coisa que cuidar de um animal de estimação. Porque ter uma criança demanda muito cuidado, afeto e educação. Porque vamos desenvolver e transformar esse ser humano em desenvolvimento num adulto maduro e responsável. É mesmo? A evolução tecnológica, a dependência de álcool e outras drogas e a sexualização das crianças e dos adolescentes são temas que preocupam os pais com respeito à educação dos filhos. Com o advento da internet e das redes sociais, facilitou o acesso à pornografia e a pedofilia ganhou espaço para fazer suas vítimas. Da mesma forma é com o uso de álcool e drogas que cresce entre os jovens, deixando os pais desesperados e deixando profissionais de saúde preocupados com a situação. Diante de todos esses problemas, como educar as crianças nos dias de hoje? É possível? Será? Será, meu? Será? Não. Será? Com base na teoria do desenvolvimento humano de Piaget, Vallon e Freud, precisamos conhecer os processos e as fases que todos nós já passamos e que nossos filhos estão ou irão passar. Legal! Bem louco! E é importante que os pais conheçam todo o processo de desenvolvimento humano para que possam educar adequadamente seus filhos. Pois o desconhecimento do processo humano faz com que os pais exijam algo acima da capacidade do seu filho, ou impedindo que o seu filho cresça, evitando pressões sobre ele, superprotegendo essa criança. Kiko, tesouro, carinho, rei, coração. Segundo o psicólogo Jean Piaget,
O desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das crianças se dão em 4 fases. A primeira fase é o sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda fase é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. A terceira fase, que é o operacional concreto, que é de 7 a 11 anos. E por último, a fase operatório formal, que é de 11 anos ou mais. Ufa! Na fase sensório-motor, predominam as sensações e reações como forma de entender o mundo. É a fase em que a criança começa a explorar os espaços e as pessoas ao seu redor. E é também a fase em que a criança coloca tudo na boca, que Freud chama de fase oral. Micael, o que você estava fazendo, Micael? Você está comendo a terra da planta da mamãe, Micael? Se seu filho está nessa fase, deixe ele explorar. Tenha seus cuidados, mas deixe ele experimentar. Deixe ele conhecer os espaços, para que ele possa compreender o mundo. Permita que ele desenhe, que ele pinte, que ele faça bagunça com a comida. Enfim, se são as sensações que predominam nessa fase, potencialize isso. Na segunda fase, que é o pré-operatório, as crianças conhecem o mundo através da linguagem e de imagens mentais. É uma fase importantíssima porque é o momento em que eles aprendem a andar, a falar, a interagir, a se perguntar. Uma fase também baseada no egocentrismo. A fase do desfraldamento, do desmame e, segundo o teórico Henri Vallon, inicia o processo de construção da personalidade. Se você tem um filho nessa idade, de 2, 3, 5, 6 anos, já pode deixar na escolinha para aprender a interagir com outras crianças, para aprender a respeitar os adultos, as normas sociais, a brincar, a dividir, a compartilhar. Só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Enfim, a criança aprende a conviver em sociedade. Na terceira fase, que é a operacional concreto, a criança entende o mundo através do pensamento lógico e o divide por categorias. Você assiste o SBT? Bacana, então agora você vai responder pra tia, hein? Por que você gosta de ser criança? Você vai começar assim, eu gosto de ser criança porque tá. Você vai explicar, tá bom? Porque eu gosto de ser criança porque vai tá. É a fase onde a criança começa a aprender a ler, a escrever, a fazer cálculos. Começa a assumir tarefas mais difíceis e complexas da escolarização. Entendeu? Você entendeu, velho? A fase onde a criança sai daquele processo onde brincava, desenhava e pintava e começa a escolarização formal. Seu filho e sua filha está nessa fase de desenvolvimento, acompanhe os seus estudos, ajude-os nas suas tarefas, veja como ele está se comportando na escola, como está o seu rendimento escolar. Por último, temos a fase operacional formal, onde aquela criança entra na pré-adolescência e na adolescência, predominando o pensamento abstrato e o raciocínio científico. Se seu filho ou sua filha está nessa fase, segundo Vallon e Freud, ele está na fase da adolescência, onde se inicia as relações amorosas e a sexualidade. Fase de mudanças drásticas na vida do adolescente. São mudanças mentais, físicas, emocionais, hormonais e estéticas. É a fase onde os adolescentes começam a confrontar os pais e os adultos, lutando pelo seu espaço e por uma certa autonomia. Gostaria de saber o que é que você faz na faculdade. Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. Não, tu vai militar com isso aqui. Vai militar. Não bate, tá vendo? Não dá pra dialogar. O senhor não é dialético. Me respeita. Não é dialético. Você não sabe que eu sou síndico. Eles estão se posicionando no mundo e tentando conquistar o seu espaço. É muito importante estarmos atentos com relação a amizades, drogas e álcool. Perceba que o processo de desenvolvimento aponta para uma direção, que é a direção da independência dessa criança em relação às suas figuras parentais. É evidente que todo o processo de desprendimento da criança em relação aos seus pais provoca angústia, ansiedade e insegurança. Assim ocorre quando ele nasce, quando ele desmama, quando ele desfralda, quando ele começa a andar, quando ele vai para a escola, quando ele começa a interagir com outros adultos que não é os seus pais, quando ele entra na adolescência, completa 18 anos, entra na faculdade, consegue o seu primeiro emprego, casa e se torna pai ou mãe. Enfim,
é um processo que leva ao crescimento físico, mental e emocional. Mas tenha muita atenção. Se seu filho ou sua filha está apresentando atraso ou avanço incomum no desenvolvimento, busque ajuda. Ou seja, se seu filho tem 5 anos, ainda não fala ou não anda, busque orientação profissional. E se seu filho tem 3 anos, já lê e escreve, também busque ajuda profissional, porque ele pode ser um superdotado. Quanto mais cedo você procurar ajuda e intervir precocemente, melhores são os resultados do tratamento. Porque as crianças acima da média e abaixo da média sofrem da mesma forma nas escolas. E infelizmente, as escolas públicas não estão preparadas para lidar com esses dois extremos, com abaixo da média e com acima da média. Se você tem um filho ou uma filha que são gênios, não os transforme em mini adultos, os deixem ser crianças. Uma dica para as mamães e os papais de crianças de 0 a 2 anos, crianças que estão na fase sensório-motor. Nesse processo é importante os estímulos, o afeto e a segurança. Nessa fase, se a criança chorar, atenda, dê segurança a ela. Deixe-o no chão, permita que ele explore os espaços. Não tenha medo de sujeira, de fungos ou bactérias. Claro que você deve evitar alguns riscos à integridade do seu filho, como escadas, como tomadas. Se você é uma mãe ou um pai superprotetor, contenha a sua insegurança. Caso contrário, será o dele no processo de desenvolvimento, onde ele se tornará um adulto também inseguro. Na fase certa, ensine seu filho ou sua filha a fazer xixi e cocô no banheiro. Ensine-o a desfraldar. O desmame também é muito importante nessa fase, porque ajuda o filho a se desvincular da mãe e a mãe se desvincular do seu filho. E por incrível que pareça, ainda tem muita mãe amamentando filho de 10 anos, ou até de 20. Porque uma criança mimada dará origem ao adulto imbecil. Estimule o seu filho a comer sozinho, a tomar banho sozinho e a dormir no seu próprio quarto. Quanto à educação, dê limites concretos. Não converse com seu filho, ainda ele não tem maturidade suficiente. Ou seja, não é não. Agora a dica vai para as mamães e os papais de 2 a 7 anos, que é a fase do pré-operatório. É a fase que a criança já pode ir para a creche ou para a escolinha, com o objetivo de brincar, compartilhar, respeitar, interagir e socializar com outras crianças e com outros adultos, aprende a se comunicar e a desenvolver-se como pessoa. Como nessa fase as crianças são mais egocêntricas, os limites devem ser mais claros e concisos, e os adultos devem ser exemplo não só com palavras, mas também com atitudes. Isto é, se você quer que seu filho fale corretamente, fale você primeiro. Se você não quer que seu filho fale palavrão, você também não deve falar. Se você não quer que seu filho minta, você também não deve mentir. E se você não quer que seu filho seja nervoso e temperamental, controle os seus impulsos primeiramente. É uma fase que você já pode delegar algumas tarefas domésticas a eles, como arrumar o seu quarto, a sua cama, os seus brinquedos, estimulando-o a ser mais organizado. Apesar da criança não estar em processo de aprendizagem pela idade, você pode estimular, mas não apresse o processo educacional. Fique exigindo ou pressionando seu filho de 3 a 4 anos para que ele escreva só para impressionar seus parentes. Estimule, mas deixe que o processo aconteça naturalmente. Agora a dica vai para as mamães e papais de 7 a 10 anos, que é a fase do operacional concreto. Como é a fase da alfabetização, é importante que os pais acompanhem e supervisionem os filhos nos seus estudos e nas tarefas escolares. Estejam atentos aos comportamentos dos seus filhos na escola, se eles estão cometendo ou sendo vítimas de bullying no ambiente escolar. Sejam pais presentes nas reuniões de escola,
como também intervenham precocemente quando seus filhos tiverem alguma dificuldade. Se seu filho nessa fase ainda não lê e não escreve, procure o reforço escolar da escola. Contrate um professor particular. Não considere isso normal só porque o avô dele leu com 10 anos. Participem do grupo de pais, dos pais dos amiguinhos deles, para que eles possam interagir em outros ambientes, possam participar de festas, de encontros, de acampamentos, para que eles possam conviver entre eles. Seus filhos também precisam de outras amizades além de vocês. É uma fase que as crianças já conseguem compreender melhor entre o errado e o certo, e você já pode estabelecer limites mais duros, com consequências. É uma fase onde as crianças podem desenvolver outras habilidades, como aprender um novo idioma, um esporte, uma arte. E por último, agora a dica vai para as mamães e papais dos pré-adolescentes e adolescentes. É uma fase complicada porque há mudanças físicas, mentais, emocionais, comportamentais e hormonais. Nessa fase são aborrecentes, imediatistas e confrontadores. Querem ser livres, mas desde que os pais paguem as suas contas. Querem liberdade, mas os pais ainda têm que lavar as suas roupas e preparar a sua refeição. É uma fase que demanda dos pais muita paciência e muito diálogo. Ah, filho de rato, deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio, peste bubônica. Mas não o isenta de responsabilidades, portanto, coloque limites. Supervisione o celular e as redes sociais do seu filho. A internet está repleta de pornografia e pedofilia. Oriente seus filhos adolescentes sobre sexualidade, bebida e drogas. Oriente sobre esses prazeres momentâneos que pode custar a vida deles. Não deixe seu filho ou sua filha adolescente ociosos. Invista em cursos e aptidões profissionais. Enfim, eduque o seu filho para que o mundo não o eduque do jeito dele. Porque se você perder seu filho de vista, talvez ele desapareça no mundo das drogas, do crime, da prostituição e do tráfico. Acabei de criar uma quinta fase, a fase das mamães e dos papais dos filhos de 20 anos ou mais. O primeiro ponto é que os pais desses jovens devem saber que eles já são adultos, respondem por si, já não são mais crianças. O segundo ponto é que os pais destes jovens devem ajudar seus filhos desde que eles se ajudem, se vocês veem esforço da parte deles. Caso contrário, vocês irão sustentar esses jovens para o resto da vida. O terceiro ponto é que você, pai, e você, mãe, aprenda a dar tchau para o seu filho. É hora dele cuidar da vida dele e conquistar as suas coisas. Tchau, obrigado! O que você pôde fazer por ele, você já fez. Agora é a vez dele fazer por si próprio. Se você tem um filho de 30, 40 ou 50 anos que você ainda sustenta, saiba que você errou lá atrás. De alguma forma você não permitiu que esse ser humano em desenvolvimento crescesse e amadurecesse. E ao invés de se desprender e se tornar independente dos pais, ele ficou preso e dependente deles. E se tornaram adultos que pararam no processo de desenvolvimento e se comportam feito crianças que não sabem ouvir o não e não sabem tolerar frustração. E os pais, já velhos, continuam amamentando esses bebês que habitam em corpos de adultos. Chegamos ao final de mais um programa. Nos vemos na próxima quarta-feira às 21 horas para mais um papo terapêutico aqui no meu consultório. Até mais. Tchau.